Então, continuando, o objetivo é apresentar uma modelagem por espaço de estados médios para os conversores estáticos. Então, o que a gente tem que saber é que os conversores estáticos são sistemas não lineares e invariantes no tempo, possuem descontinuidade. Então, lembra, toda vez que você fechou um interruptor, abriu um interruptor, você tem uma descontinuidade. Então, um modo de operação, depois tem outro modo de operação. Durante um modo de operação, ele tem um comportamento, se comporta como um sistema contínuo ali dentro, mas aí tem uma descontinuidade para outro sistema. E isso faz com que ele seja invariante no tempo. Ele é não linear também, porque dependendo do ponto de operação que você está, ele vai se comportar de uma forma diferente. Mudou o período a razão cíclica, você mudou a percentual de ponderação entre os modos de operação, já é não linear também. Então, é linha não linear e invariante no tempo, esse sistema. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar um modelo linear. Esse é o nosso objetivo. Vamos linearizar e encontrar o modelo linear num ponto de operação que a gente vai escolher. É possível obter um modelo de pequenos sinais, ou seja, linear, né, em torno de um ponto de operação. Para o modo de condição contínua, vamos assumir que durante um período de chaveamento, né, durante um período lá, as variáveis de interesse variam muito pouco e podem ser consideradas constantes, ou seja, para o modo de condição contínua, isso que é verdade. Lembra, ele tem por exemplo, a corrente do indutor sobe um pouquinho enquanto o interruptor está fechado, depois ela desce um pouquinho, mas a gente vai considerar que esse ripple é razoavelmente pequeno e que durante esse período de chaveamento ele é bem próximo do valor médio, tá? Isso é uma consideração importante. Tá? E quanto maior for o ripple do sistema, maior vai ser o erro do nosso modelo. Quanto menor o ripple, menor o erro. Os estados do conversor serão as tensões dos capacitores e as correntes dos indutores. Então, como eu falei antes, os estados são os elementos armazenadores de energia. Num conversor estático, o que a gente tem que armazenar energia? Indutores e capacitores. Então, esses serão os elementos que a gente vai olhar para definir nossos estados. Os estados do sistema vão depender do número de capacitores e indutores que ele possui. Então, para os conversores buck boost, forward, flyback, half bridge, full bridge, push-pull, os estados são apenas dois, que é a tensão no capacitor de saída e a corrente no indutor. Todos eles possuem um indutor e um capacitor. No caso já dos conversores Chuk, Sepik e Zeta, são 4 estados, porque eles possuem 2 indutores e 2 capacitores. E isso a gente vai observar quando formos controlar esses conversores, como isso torna o controle bem mais complicado, mais difícil de você ajustar ele. Então, como nós estamos falando em espaço de estados, o objetivo é representar o sistema em espaço de estados, utilizando a equação de estados e equação de saída. Aqui, equação de estados e equação de saída. Só que como o conversor opera em modos de operação, a gente vai encontrar equações de estado para cada modo de operação dele. Então, por exemplo, ele tem 2 etapas de operação. Você vai encontrar uma equação para a primeira etapa e outra equação para a segunda etapa. Quando você fizer isso, você vai ter uma matriz A1, 1 de primeira etapa, B1 de primeira etapa, A2 segunda etapa, B2 segunda etapa. Tá? Eu já vou mostrar com um exemplo logo abaixo como é que isso é feito, tá? Mas aqui, primeiro modo de operação vai de 0 a dt, e esse aqui está errado, é de 0 a 1 menos dt de S. É o complementar. Esse vai de 0 a d, esse vai de 0 a 1 menos d. A gente vai fazer isso aqui para vocês verem como é feito. Mas basicamente é encontrar o circuito equivalente do sistema e encontrar as matrizes. Isolar as derivadas e encontrar as matrizes. Tá? Depois a gente vai ter que linearizar esse sistema. Tá? Para linearizar ele em torno do ponto de operação, você tem que definir um ponto de operação, os valores constantes, e vamos definir as variáveis tio, que serão as perturbações, pequenas perturbações em torno daquele ponto de operação.
Porque, na verdade, quando a gente faz uma linearização, a linearização é justamente isso. Você define um ponto de operação e fala, olha, eu vou assumir pequenas perturbações em torno desse ponto aqui. São essas variáveis til aqui. Aqui a gente definiu para as variáveis U é o vetor de entrada. Então você tem as entradas de valor médio e uma pequena perturbação, saída, razão cíclica, estados. O objetivo de encontrar o valor médio das variáveis durante o período de chaveamento. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a equação de estados agora fazendo a combinação dos dois estados que a gente encontrou, para a primeira etapa de operação e para a segunda etapa de operação. Como a primeira etapa ela ia de 0 até D, aqui a gente vai multiplicar todo mundo, A1 por D, B1 por D. A segunda etapa ela ia de 0 a 1 menos D. A gente vai multiplicar A2 por menos D e B2 por 1 menos D. Vocês podem observar aqui, ó, você tem A1 vezes D, mais A2 vezes 1 menos D, B1 vezes D, mais B2 vezes 1 menos D. Então, a gente está somando de forma ponderada as matrizes de estado As e as matrizes de entrada Bs para cada modo de operação. E no fim vamos encontrar como resultante uma matriz A. Na verdade está aqui, né? Essa aqui seria a matriz A, ó. E essa aqui é uma matriz B, que eu vou chamar de BU. B1D mais B2 menos D, essa seria a minha matriz B de verdade, resultante, e essa aqui é a matriz A resultante para esse sistema. A matriz C, ela tem que ser definida em função da relação entre as saídas e os estados que você tem. Então, por exemplo, um caso bem simples lá, ideal, que você não tem resistência zero no capacitor de saída do seu conversor, pode falar, por exemplo, que as suas saídas são uma corrente no indutor, tensão no capacitor. Então, você teria uma matriz C que seria uma identidade. De tal forma que Y1 é igual a IL, Y2 é igual a VC. A gente vai ver depois que quando tem a resistência C no capacitor, isso aqui é bem mais complicado do que isso. Vai ter vários parâmetros que vão aparecer aqui. Então, agora, o que eu quero fazer? Lembra que eu falei para vocês que é possível, quando você tem uma representação por espaço de estados, encontrar funções de transferência? Aqui, a gente vai pegar essa representação por espaço de estados que eu obtive aqui, essa daqui, e vamos encontrar as funções de transferência para ele. Só que agora tem um detalhe interessante aqui. Eu tenho várias variáveis aqui. Eu tenho a variável, por exemplo, U, que é a minha entrada. E quem é U nesse caso do conversor? Esse U são as tensões de entrada. A gente vai mostrar de novo. Tensão de entrada, tensão nos diodos. Aquela queda de tensão do diodo pode estar no vetor de entrada também. Mas são as tensões de entrada do seu sistema. Porém, se eu quiser funções de transferência em relação à razão cíclica, por exemplo, com tensão de saída ou com corrente, eu tenho que dar um jeito de transformar SD numa entrada. Aqui ele não está como uma entrada, ele está dentro das matrizes A e B, o meu D. Então a gente vai ter que fazer algumas mudanças algébricas para encontrar ora as funções com D como entrada, ora como U como entrada. Então aqui, para obter a função, o primeiro caso que a gente vai encontrar aqui, a gente vai desprezar as perturbações nas entradas U, que são as tensões de entrada VI e outras tensões que vão aparecer. Então, por exemplo, a tensão de entrada do conversor, variações de tensão nessa entrada vão aparecer lá na saída e afetar a saída. O seu controlador tem que ser capaz de rejeitar isso. Ou seja, tem uma variação na tensão de entrada, a tensão de entrada sobe um pouco, a tensão de saída tende a subir. O compensador percebe, realimenta e diminui a razão cíclica para abaixar a tensão de saída de novo. Rejeitar em regime permanente essas variações. Tá? Então, para isso, você vai encontrar uma função de transferência lá G V0VI, que eu chamei, que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada. Isso é uma coisa. Outra seria uma função de transferência, por exemplo, V0 por D, que relaciona a tensão de saída com relação à razão cíclica. Para encontrar essa daqui, o que eu tenho que fazer com a U? Porque ou eu encontro a entrada como VI ou como D. A que eu não quero,
eu vou fazer isso aqui, eu vou considerar ela constante, ela não vai ter perturbação. Ou seja, eu vou pegar nesse vetor aqui de entrada, onde eu considero as variáveis que eu vou linearizar no sistema, eu vou tirar essa daqui, ó. A U vai ser constante. Desprezo as variações da entrada dela, ela é uma constante para mim agora, ela não é uma variável. Agora eu vou ter como entrada a variável D. Ela vai aparecer como variável, DTIL. Depois, quando eu quiser fazer o oposto, saber qual é o comportamento do sistema com relação à tensão de entrada, eu vou manter essa U e vou tirar a D. O D vai ficar, a razão cíclica vai ser uma constante para mim. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai pegar, consideramos o U igual a constante, ou seja, a tensão de entrada é constante, as tensões de entrada, né, esse é o vetor de entrada. Vamos reescrever as equações. Tá vendo essa equação 8 aqui? Eu vou substituir aqui os valores de x ponto, x, d e u pelos esses valores aqui agora. Ó. Então, dzinho lá vai virar d mais dtil. O x mais xtil. U vai virar só u. O uzinho vai virar só u. Não tem isso aqui não. Nesse exemplo aqui. Esse aqui vira u. Esse d vira d maiúsculo. Todas as variáveis maiúsculas são constantes. Mais dtil. E assim sucessivamente. Ao fazer isso, a gente vai encontrar essa equação aqui, ó, 11. Olha lá, x ponto mais xtil, onde era antes o quê? X ponto. Aqui onde era isso aqui, né? D vezes x, 1 menos d vezes x, virou isso aqui. Então ela foi reescrita essa equação, esse conjunto de equações. Conselho vocês a fazerem à mão. Quem está assistindo a aula agora, pega uma folha, pega essa equação 8 aqui, substitui essas variáveis, lembrando que só esse é o til aqui que não aparece, que não vai ser utilizado. Substitui as variáveis, tenta reescrever para chegar nesse conjunto de equações aqui. Aí vocês vão observar o seguinte, que existem, por exemplo, alguns produtos aqui, ó, xtil, dtil, que é o produto de uma perturbação, ou seja, é um valor muito pequeno, porque o xtil você está no ponto de operação do x lá, vamos supor que o x ali vale 10. O xtil é uma pequena variação ali, ó, 0,1, 0,2. Então vai de 9,8 para 10,2. É uma pequena variação. O produto de duas pequenas variações é um valor muito pequeno. Então a gente vai desprezar isso e considerar igual a zero. Isso aqui já é uma linearização. Linearização é uma aproximação. Tá? Outro caso, por exemplo, o x maiúsculo é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Isso aqui vai sumir. Vai ficar só o xtil aqui. A gente vai ter essa equação agora, que já é simplificada. A gente eliminou alguns termos. Quais termos? Os produtos aqui, ó, de xtil, dtil. Todos eles que você encontrar, você vai eliminar. E esse x ponto também vai sumir. Vai ficar essa equação aqui. Agora, para simplificar, nós vamos definir alguns termos. Ó. Eu vou chamar isso aqui tudo de matriz A. Isso tudo eu vou chamar de matriz BU, associada a U. E essa daqui eu vou chamar de matriz BD, que está associada ao dtil. Daí obtemos essa equação de estados aqui mais simplificada. Ó. Xtil ponto é igual a x médio mais xtil mais BU mais BD dtil. Agora, para terminar a linearização, o que a gente vai fazer? A gente quer encontrar uma equação que ela é válida no ponto de operação. Então, a gente vai excluir o ponto de operação, vai subtrair essa equação do ponto médio. Ou seja, a gente vai pegar essa equação aqui. No ponto de operação, ó, o valor dela no ponto de operação é quando o x é igual a só x médio. Então, esse xtil é zero. Tá? É zero aqui também. É zero isso aqui também. Não tem nenhuma variável alternada no ponto de operação. Você só tem x é igual a x médio, uzinho é igual ao médio, d é igual a d médio. Então, todas as variáveis alternadas são nulas. Se elas são nulas,
vai valer 0, vai valer 0, vai valer 0. E o que a gente vai ter? A gente vai ter 0 é igual a x mais bu. É o que a gente tem aqui. A gente tem aqui. Então, no ponto de operação, exatamente, você vai ter essa equação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai subtrair aquela equação 14, né? Essa equação 14 aqui, dessa equação que a gente obteve no ponto de operação. Por quê? Porque eu quero só a parcela alternada dela, só a variação do ponto médio em torno do ponto médio. Então, essa aqui é o que a gente chama de modelo de pequenos sinais. Só as pequenas variações em torno do ponto de operação, excluindo o próprio ponto de operação. Aqui eu fiz subtrair essa menos essa. Ó. X ponto menos 0 dá x ponto, ax mais x til menos ax dá só ax til. Esse termo é cancelado, fica só o BD de til. Observe que a sua entrada agora é o D e o U sumiu. É o que a gente queria. A gente quer uma função de transferência que relaciona as minhas variáveis de estado com relação à razão cíclica. Nesse primeiro caso aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar Laplace nisso aqui. Aplicando a transformada de Laplace. Lembra, a transformada de Laplace de uma derivada é S. E aí você pega aquela a transformada de Laplace da variável. Então, x ponto, xt. Isso aqui, ó, na verdade, significa que xt ponto. Que dá sx de s. Mais a x de s. Mais bd. Mais bdd de s. Mal escrito pra caramba. Daí, observa aqui, ó. Sx de s, mas a gente vai escrever isso para tentar isolar o x aqui, ó. Vamos fazer, ó, sx de s menos ax de s. Aí a gente vai isolar o x daqui, né? Como o s é uma constante, isso aqui é uma matriz, você tem que transformar isso aqui numa matriz. Você multiplica pela matriz de identidade, onde essa matriz de identidade I tem a mesma ordem na matriz A. Ela é IN, ou seja, uma identidade de ordem N. S de N vai ser o quê? Vai ser uma matriz de identidade da mesma ordem da matriz A, só que com a diagonal principal composta por S, variáveis complexas S. Que vai subtrair pela matriz A aqui. Sei lá, que tem, nesse caso, 3×3, tá? Isso é igual a BD D de S. Quando você trabalha com matrizes e vetores, você não divide. Então, o que você faz para passar esse termo para o lado direito? Você pré-multiplica os dois lados pelo inverso dela. Então, você vai multiplicar aqui por S menos A menos 1, que vezes S menos A vai simplesmente desaparecer. E aqui vai estar S menos A menos 1 multiplicando por BDD. Isso aqui some. Aqui agora vai ter o inverso. Está aqui. Mas ainda não é o que eu quero. Eu quero encontrar a saída. Então, a saída ela é C vezes X. Aqui está o X. Só multiplicar um Czinho aqui agora. Ó. C, S menos A menos 1, B, D, D de S. Que é a mesma equação que eu já tinha apresentado para vocês lá antes. Lá em cima, que era a função de transferência do sistema a partir da representação por espaço de estados. Mas beleza, chegamos aí a algo que a gente já sabia. Mas está aqui. Então, essa daqui é o quê? Uma equação de saída. Essa é minha variável de entrada. Então, isso aqui é minha função de transferência. Ó. Isso aqui. Mais à frente, vamos explicar o caso da matriz C. Como é que você encontra ela, tá? Eu até dividi aqui, ó, o y em dois y. Y1 e y2, que é um para encontrar a saída ser igual a corrente, IL, e a outra saída seria a tensão de saída. Essa daqui a gente sabe que vai ser 1, 0. Por que 1, 0? Porque você coloca 1, 0 e multiplica IL vezes C, você vai ter 1 vezes IL e mais 0 vezes VC, isso aqui vai dar igual a IL só. Então, o seu Y1 lá é igual a IL, que é o que você quer. Y2 é a tensão de saída. Aí você tem que encontrar a equação de saída em função de VC.
Porque V0 só vai ser igual a VC se você não tiver resistência séria no capacitor, tá?